Prontinho. Hein? Boa noite, todo mundo. Pronto. Vamos começar a aula de hoje. Nós vamos falar sobre tipos de texto. E daí nós vamos falar um pouquinho sobre romances, que são, vamos dizer assim, o grande tchan da literatura. Dizem que a poesia é a menininha dos olhos da literatura e o romance é a final de campeonato, o jogo sério, aquele que todo mundo quer estar. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. E depois vamos cair em muitos exercícios. Esse assunto, gente, tipos de texto, é só o assunto mais cobrado nas provas do Enem de interpretação. É o assunto que mais cai na prova. Então, hoje, nós temos muitos exercícios, vai ficar alguns para vocês fazerem em casa. Esse assunto é muito importante. Sem mais, vamos direto ao ponto. Só tipos de texto. Nós temos 5 tipos de texto. São esses aí que vocês estão vendo. É importante frisar que, na teoria linguística, né, quando você fala tipos de texto, você está querendo dizer isso aí e esses 5 aí que vocês estão vendo. Outras classificações relativas ao texto, a gente já viu algumas, como, por exemplo, um texto verbal e não verbal, ou um texto literário e não literário, e outras que a gente vai ver mais para frente. Isso são outros tipos de classificação. Ok? Eu sei que a gente usa a palavra tipos muito, né, no dia a dia, coloquialmente, mas realmente essa expressão tipos de texto, né, na teoria, na norma formal, se refere a essa classificação aqui somente. Ela é fixa, ela não muda, não surgem novos tipos. Esses foram os catalogados e é isso aí. Então, vamos lá. Primeiro, texto narrativo. Texto narrativo é aquele que conta uma história. É uma história. Uma história, ela tem personagens, tem enredo, tem espaço-tempo, como, por exemplo, os romances. Como também contos, crônicas e outros gêneros. Nós temos também o texto descritivo. Como o próprio nome diz, ele descreve características. É uma descrição, ele cita características de alguma coisa. Então, ele utiliza muito os adjetivos, as metáforas, comparações. Um exemplo são os classificados de jornal, porque nos classificados você, vamos dizer que você esteja vendendo alguma coisa, e você vai descrever bastante aquela coisa. Próximo tipo, esse aí vocês estão cansados de ouvir falar, né? Provavelmente já. Nas aulas de redação de vocês, é o tipo que cai aí em quase todas as provas, que é o texto dissertativo, onde, né, vocês já sabem, você tem que expor as suas ideias, defender, né, com os argumentos, de uma maneira muito lógica, muito objetiva, em um texto que tem uma fluidez, texto que ele tem sentido, coesão, coerência e etc., do começo ao fim, mas para expor uma ideia, para defender um tema, alguma coisa nesse sentido. Um detalhe sobre o texto dissertativo é que ele pode ter ou não uma tentativa de convencer o leitor daquele ponto de vista que você está lidando ali, daquele tema que você está falando sobre. Então, aí ele pode ser dissertativo argumentativo ou apenas dissertativo expositivo, quando você não pretende convencer o seu leitor. Mas isso não é uma subclassificação. Então, o próximo tipo de texto, expositivo, você
apresenta um tema com alto grau de informação. Então você pode pensar, pô, mas é até a mesma palavra, né? Não é muito parecido com o anterior. Parecido até que é. A mesma coisa, não. É porque o expositivo, a estrutura que você usa para falar, para expor o tema, é um pouquinho diferente. O dissertativo, você tem que ser, de certa forma, conciso, ser mais fluido, né? Ser mais, vamos dizer assim, utilizar mais o português, enquanto o expositivo, você pode utilizar pouco a língua portuguesa e utilizar mais, por exemplo, muitos dados matemáticos, se for, por exemplo, um artigo científico, né, da área de engenharia, física, matemática, astronomia, você vai utilizar muitas contas, né? Então, isso é um texto expositivo, muito usado em ambiente acadêmico e escolar, como, por exemplo, palestras, entrevistas, os artigos científicos, etc. E o último, essa palavra eu quero que vocês gravem aí, aprendam essa palavra, levem para frente, porque ela cai bastante em prova, que é a injunção, ou o texto injuntivo, cujo objetivo é passar instruções. Então, ele utiliza muitos verbos no imperativo, faça isso, faça aquilo, e também os verbos no infinitivo, fazer tal coisa. E os exemplos aí, manuais de instruções, claro, bulas de remédio, né? Tome esse remédio. Então, é esse tipo de texto que ele passa instruções e essa característica da injunção, ela é muito utilizada também em propagandas, na publicidade. Lembra que a gente já tratou disso em aulas anteriores, porque a publicidade fala para você, por exemplo, beba Coca-Cola. É uma instrução, é um verbo no imperativo. Então, esse tipo de construção linguística é chamada de injunção. Então, se um texto ele é desse tipo, ele é um texto injuntivo. A observaçãozinha em vermelho aqui embaixo, os tipos de texto eles são classificados de acordo com a forma do texto, as propriedades linguísticas. Ok? E a classificação de acordo com o conteúdo do texto. Forma é uma coisa, né? Conteúdo agora. E aí a gente já chama de gêneros textuais. Então, o gênero já é diferente do tipo de texto. O tipo de texto é aquela coisa fixa, classificada de acordo com a forma, aquilo que não vai mudar com o tempo, aquilo que a teoria linguística só aceita aqueles ali. O gênero já é completamente diferente. Ele evolui, ele muda com o tempo e estão sempre surgindo novos gêneros de texto. A possibilidade, as possibilidades são infinitas. Então, é uma classificação, vamos dizer, abaixo dos tipos de texto. Uma classificação também que é menos teórica e mais concreta, exatamente porque ela é de acordo com o conteúdo do texto. A função dele, o estilo de composição do autor. Então, é isso que vai demarcar os gêneros. Só para vocês darem uma olhadinha aí nos exemplos. Então, o que são os gêneros textuais? Romance, crônica, fábula, entrevista, notícia, carta, bula, diálogo, classificados, cardápio de restaurante, jornal, diário, artigo, ladainha. São muitos. Uma observação, HQ, para quem não sabe, significa história em quadrinhos, tá? Que é bastante em prova. Então, se vocês algum dia virem isso aí pela frente, não se assustem com isso aí. Nossa, o que é HQ? HQ é simplesmente uma história em quadrinhos. E para não confundir também com outras classificações que existem, vejam bem, tem também a classificação de gêneros literários, que aí é um texto épico, lírico ou dramático. Ou então ele é em poesia ou ele é em prosa, isso aí é uma forma literária, já é outra coisa. É só para vocês não confundirem o que é o que, nesse monte de classificações que a gente tem aí. Muito bem. Como que essas coisas caem em provas?
O tipo de texto, vamos dizer, é uma coisa que é um pouco óbvia, né, geralmente, para você identificar o tipo de texto. Então, ele não vai chegar e não vai só te perguntar qual que é o tipo de texto. Ele pode falar ali no meio da questão, da formulação, ele pode usar aquilo de alguma forma para você refletir sobre o tema, mas ele não vai te perguntar só isso. Agora, os gêneros, sim, como são muitos, a prova quer que você seja capaz de, primeiro, de saber o que são essas coisas. Né? Alguém não pode chegar lá sem saber o que é uma fábula, o que é uma notícia de jornal. Você tem que saber identificar o que são essas coisas, e aí você consegue identificar isso dentro do texto. Vocês vão entender bem na hora dos exercícios. Então, essas questões de gênero, gêneros textuais, como eu falei, é o assunto que mais cai nas provas de interpretação do Enem. Então, realmente, prestem atenção, façam todos os exercícios, os que a gente não fizer em sala, porque quantos mais você conhecer, você vai ver nos exercícios, que tem um monte de tipo ali, a gente vai falar de vários. E mesmo assim, a prova ainda pode aparecer trocentos outros. Então, para vocês, quanto mais vocês conhecerem, melhor, porque vocês vão identificar mais fácil. Ok, gente? Vamos para o próximo. Só uma observação relativa aos tipos de texto. Uma observação importante. Quando você tem um livro, por exemplo, um livro, um romance, que conta uma história qualquer. Desculpe. Ao longo daquele livro, vamos dizer, o tipo de texto que predomina é o narrativo. Mas, porque ele está te contando uma história. Mas isso não significa que não haja misturas, certo? Quando o personagem lá da história começa a descrever a paisagem, por exemplo, ele fica um tempão descrevendo suas coisas, é um tipo de texto descritivo. Então também ocorre essa questão de misturas. Se ocorrer desse personagem, por exemplo, dentro do livro, estar lendo um livro. E esse livro que o personagem está lendo pode ser, por exemplo, um ensaio sobre política. Então, a forma que aquilo vai estar escrito para você, leitor, pode ser também um texto dissertativo dentro de um livro, de um romance, né, com um texto predominante narrativo. Então, essas misturas, né, dentro de um livro grande, né, de um texto grande, elas acontecem com bastante frequência. Beleza? Então, antes da gente entrar nos exercícios, vamos só falar um pouquinho sobre esse gênero textual aqui, os romances. E eu sei que vocês não estão conseguindo ler o que está escrito, porque está pequeno, tá? Não tem problema agora. Isso aí vai estar no material de vocês, depois vocês olhem, aí vocês vão poder dar um zoom e tal, conseguir enxergar melhor o que está escrito. Não tem problema. É só para a gente conversar um pouquinho, antes de entrar mesmo nos exercícios pesados, sobre o prazer de ler e o hábito de ler, que é uma coisa muito importante e que eu friso bastante aqui nas aulas e tenho certeza que os outros professores da área de linguagens também. Essa aí é uma listinha com 100 romances internacionais. É uma lista que aí eu vou pedir para vocês lerem até o final do ano. Não, tô brincando, óbvio. Gente, essa é uma lista que é tipo aquelas listas de melhores, né? Melhores de todos os tempos e tal. Mas, como toda lista, não dá para a gente olhar e encarar como, essa é uma lista definitiva, esses são os melhores, os outros todos são piores. Não, não é isso. É só encarem como uma lista de indicações. Então está aqui uma lista de alguns, realmente dos melhores romances de todos os tempos, para vocês terem aí uma indicação de leitura para anos. Que qualquer um que vocês peguem aí no meio, vocês vão estar bem servidos. Então aqui, cumprindo o papel cultural dessa aula, né? Não poderia deixar de falar sobre isso.
para a gente incentivar vocês realmente a desenvolverem esse hábito de leitura, a lerem mais. A lerem mais. Então, dentre esses 100, e mais alguns autores, né, que eu coloquei só o nome deles aqui de baixo no cantinho, vocês vão ver, que eu achei, não, isso aí é um absurdo, esse cara não está na lista. Aí eu coloquei o nome deles aqui no cantinho como indicações também. Então, vejam só, deixa eu dar uma passada rápida aqui para vocês. Olha só, para quem não tem muito costume de ler, às vezes não gosta muito, não é muito a sua praia, né? Tem aqui, ó, eu vou indicar o... Cadê? Código da Vinci, que é um livro novo, não sei se vocês conhecem. Vou indicar também os livros do Sherlock Holmes. Sherlock Holmes é o nome do personagem, né? O autor chama Arthur Conan Doyle. Que são livros muito gostosos, muito fáceis. Mesmo quem não está habituado, acha meio chato, tá aí. Para quem já tem um pouquinho mais de hábito de ler, já está um pouquinho mais acostumado, olha, nós temos aqui, deixa eu dar uma passada rápida. O que eu vou indicar primeiro? Deixa eu ver. Sim, claro, 1984, que a gente já trabalhou, ele está aqui nessa lista. Vamos ver. Sim, um dos meus favoritos, 100 Anos de Solidão, Gabriel Garcia Marques, está aqui nessa lista. Então, né, só para quem às vezes já está um pouquinho mais acostumado só, peguem 100 Anos de Solidão, é um livro fantástico. E para quem já tem bastante costume de ler, que é umas coisas mais pesadas, para chutar o balde de uma vez, para chutar o pau da barraca, alguma coisa de Tolstói. Tem aqui Ana Karenina e Guerra e Paz. Eles são calhamaços desse tamanho, pesados, puxados, carregados, linguagem mais complexa, bem difíceis de ler. Então fica aí indicações de acordo com o seu perfil. Tem também, para quem gosta de histórias, quem gosta, por exemplo, de terror, filme de terror, tem o Drácula aqui nessa lista, de Bram Stoker. Tem, para quem gosta de policiais, investigações e tal, tem o Sherlock Holmes que eu falei, tem o Agatha Christie também. O terror, complementando, tem Stephen King, Edgar Allan Poe, Lovecraft, várias coisas assim. Para quem gosta mais de uma história de amor, de coisas mais humanas, que envolve aí família, amizade, morte, perda, preconceito, essas coisas mais ligadas ao sentimento humano. O número 1 da lista aí, Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Número 11 também, Mulherzinhas, da Louisa Alcott. São essas excelentes indicações. Então, gente, desenvolvam esse hábito de ler. Certo? Essa lista aí, foi uma brincadeira que surgiu aí na internet, mas ela é baseada num levantamento, numa pesquisa que a BBC de Londres fez em 2003, e a BBC chegou numa certa conclusão, assim, né, de que grande maioria das pessoas não teria lido mais do que 6 livros dessa lista. Então, eu mesmo, quando eu fui pegar isso aí, eu tinha lido acho que uns 10 apenas. Saí da estatística deles, mas ainda achei muito pouco. E eu estou até me baseando nisso aí para as minhas próximas leituras. Então é uma dica, uma indicação muito legal para vocês. Às vezes as pessoas têm vontade de ler alguma coisa, mas não sabe o que, não sei como que eu escolho um livro. Entra nessa lista aí que você tem leitura aí para a vida inteira. Beleza? E como nós nós brasileiros não fomos agraciados com um lugar nessa lista aí, né? Não tem nenhum autor brasileiro nessa lista, eu tratei de procurar também uma lista semelhante com os romances nacionais, claro. Que isso como eu falei, uma coisa da BBC de Londres, né? Felizmente o Brasil não é tão visto assim lá fora, só que a nossa literatura é uma coisa de excelência, isso é muito importante frisar. Nossa literatura é muito boa. Então, isso aqui foi um trabalho que esse rapazinho fez, ele chama Goulart Gomes. Eu encontrei bem interessante. Ele pegou várias listas de especialistas, né, dos últimos anos e tal, nacionais, e ele fez uma compilação de quais livros que apareciam mais nessas listas
E aí ele fez essa macro lista aí também com 100 títulos, com 100 livros. Mesma coisa, para quem não tem muito costume de ler, eu vou indicar o Rubem Fonseca, que é muito legal. Bem, tem Monteiro Lobato aqui também, mas acho que vocês já estão um pouco velhinhos para gostar disso. Então, o Rubem Fonseca. E quem mais que eu tinha escolhido? Ah, sim, claro, lógico. E o Jorge Amado. São dois aí, gente, que vocês podem pegar. Vocês vão gostar. Do Jorge Amado, especificamente, eu vou sugerir para vocês Capitães da Areia. Esse, por uma sacanagem, nem está na lista, mas eu vou sugerir isso para vocês. Capitães da Areia é um livro muito legal, muito fácil de ler, muito gostoso. Com certeza ajuda a desenvolver esse hábito aí. A Laís comentou, ama esse livro Capitães da Areia? Que bom, então indicação boa. Então segue, Laís, pode pegar outros do Jorge Amado, o estilo dele é esse mesmo, entendeu? Ele é... Eu tô lendo Teresa Batista agora. Ah, bacana, muito bom. Então, você já tem um costumezinho maior de ler, isso já é bem legal. Espero que tenha muito. É isso aí, parabéns. Rubem Fonseca, a gente tem, por exemplo, esse eu acho que não está na lista, mas eu vou falar aqui da minha cabeça mesmo, que é um que eu gosto muito também, que é o Bufo Spallanzani. Enfim, e mais os da lista aqui. Está aqui a lista para vocês, as indicações. Nacionais, para quem já tem um pouquinho mais de costume de ler, vou indicar João Baldo Ribeiro e Machado de Assis. E aí, geralmente considerado o maior escritor brasileiro, geralmente, né? Então, João Baldo Ribeiro e Machado de Assis. Do Machado, acho que Dom Casmurro e Memórias Póstumas são os mais conhecidos, são alguns dos mais legais também. E João Baldo Ribeiro tem esse tá até aqui na lista, que é um clássico dele, Viva o Povo Brasileiro, um pouquinho mais pesado, mas bem legal. E para quem já está mais acostumado ainda, gente, já pega direto um Graciliano Ramos, o meu favorito dele, que é um dos meus livros favoritos também de todos os tempos. Eu não sei se está aqui na lista, não estou vendo agora. Desculpa. Mas se chama Angústia. É um livro excelente, mas ele é muito pesado, bastante pesado. Então tem que estar um pouquinho mais habituado, gostar de coisa mais densa. O Graciliano Ramos é um dos grandes gênios que nós tivemos. E também, lógico, Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Esses dois eles são realmente um pouquinho mais pesados. São autores em geral, né? De forma geral, um pouco mais densos, um pouco mais pesados. Beleza? Então, tem 200 livros na lista para vocês aí. Tem para anos. Guardem esse material. Deu vontade um dia dar uma olhada, dar uma pesquisada. Façam aquele exercício, né, nos romances internacionais. Dá uma olhada lá quantos daqueles vocês conhecem, quantos já leram. Fica aí as dicas. Aproveitando, vamos começar agora o exercício, mas aproveitando, eu já vou falar de uma vez que nós vamos trabalhar ainda esse ano. Na próxima aula, não garanto se vai ser na próxima ou na seguinte, eu vou colocar lá no Classroom depois, mas numa das próximas já nós vamos trabalhar um dos livros dessa lista dos internacionais, que é o Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Nós vamos trabalhar mais ou menos da mesma forma que foi o 1984. Eu vou passar o filme para vocês, só que esse eu ainda não consegui achar o link do filme, vocês vão ter que dar uma corrida atrás aí. Tem aplicativos, né, que tem o filme, tá? Alguns aplicativos gratuitos tem aí. Tem um que chama Popcorn Time, não sei se já conhecem. Vocês podem procurar lá. Deixa eu até escrever aqui no chat o nome. É isso aí. Esse aplicativo tem bastante filme e tal. Então, o filme sobre o livro, né, O Ensaio sobre a Cegueira, é um filme novo, não é igual ao 1984, ele é de 2003, se não me engano, filme bem novo. Vocês vão até reconhecer lá as carinhas dos atores, das atrizes.
A atriz principal é a Julianne Moore, famosa e conceituadíssima. Então, vou pedir para vocês verem esse filme. E também, além disso, vai ter, né, na folha de instruções que eu vou colocar lá, vai ter também um conto, escrito também por um dos caras dessa lista aí. É o H.G. Wells, H.G. Wells, um conto também em Terra de Cego, que é o nome, que se refere, vamos dizer assim, ao mesmo tema, né, mas trabalha de uma forma completamente diferente. E na aula nós vamos comparar o filme com esse conto, com um ditado popular, vamos dizer assim, e também com uma redação nota 10, se não me engano era da FUVEST, uma redação nota 10 de vestibular, porque isso que a gente vai trabalhar na próxima aula foi um tema de redação de vestibular alguns anos atrás, e de um dos principais, né, que é a FUVEST. Então, próxima ou na seguinte, das nossas aulas, tem essa atividadezinha prévia aí para vocês fazerem, que vai ser daquelas, realmente a gente vai fazer aí um debate, vai ter uma boa discussão. Beleza? Então, vai ser uma aula bem legal, não percam. E além disso, mais para frente, a gente ainda vai trabalhar também uma obra da Clarice Lispector, nacional, né, nesse mesmo jeito aí. Beleza? Agora eu já falei muito, está na hora de vocês. Pessoal, vamos para os exercícios. Os exercícios de hoje vão estar baseados todos nessa questão dos gêneros textuais e dos tipos de texto. Então, eu quero que vocês vejam como que isso é cobrado em prova, né? Comecem a entender e também já comecem a se ambientar com a quantidade imensa de gêneros textuais que existem e que eles vão cobrar de vocês aí. Essa primeira questão, antes de a gente ler, de começar a fazer, ela também fala sobre um romance por nota 1000, que se chama A Menina que Roubava Livros. É bem novo esse livro, né? Ele é de 2000 e pouco também. Quando ele surgiu, ele fez um estardalhaço, ele viu um sucesso absoluto tanto de público quanto de crítica, que é uma coisa que não é tão comum assim, né? Às vezes os críticos super especialistas, né? E os réis mortais como eu e vocês gostarem tanto assim da mesma coisa. E é tão bom e fez tanto sucesso que logo depois já virou questão de Enem. Então, vamos ler aqui, eu vou resumir para vocês, se não deu para entender muito bem, a história. Mas acho que dá para entender. Vamos lá. A trajetória de Liesel Meminger é contada por uma narradora mórbida, surpreendentemente simpática. Ao perceber que a pequena ladra de livros lhe escapa, a morte afeiçoa-se à menina e rastreia suas pegadas, de 1939 a 43. Explicando. Se vocês não entenderam, sim, a narradora desse livro é a Dona Morte. É a morte que narra o livro. É que só por isso aí já é interessante. Já é um negócio bem interessante. E vamos lá, continuando. Traços de uma sobrevivente. A mãe comunista, perseguida pelo nazismo, envia Liesel e o irmão para o subúrbio pobre de uma cidade alemã, onde um casal se dispõe a adotá-los por dinheiro. Então já deu para entender, né, que o livro se passa na época da Segunda Guerra, na época do nazismo. Eles estão lá na Alemanha e já dá para ter uma ideia, né, de como que é o cenário do livro. Lógico que é devastação, né, problemas, aquela coisa errada toda. Porém, é muito... A morte, né, o narrador, narra de uma forma muito divertida, próxima do cômico. Ele utiliza muitas passagens cômicas, muitas brincadeirinhas e tal, para deixar suave, vamos dizer assim, uma coisa que é muito pesada. É um livro fantástico também, é uma indicação. Esse aí também vai para... Mesmo quem às vezes nunca lê um livro inteiro na vida, pode pegar que vai gostar,
É fantástico esse livro. Vamos continuando agora para a questão mesmo. O garoto morre no trajeto e é enterrado por um coveiro que deixa cair um livro na neve. É o primeiro de uma série que a menina vai surrupiar ao longo dos anos. O único vínculo com a família é essa obra, que ela ainda não sabe ler. A vida ao redor é a pseudo-realidade criada em torno do culto a Hitler na Segunda Guerra. Ela assiste à eufórica celebração do aniversário do Führer pela vizinhança. A morte, que é a narradora, né, perplexa diante da violência humana, dá um tom leve e divertido à narrativa desse duro confronto entre a infância perdida e a crueldade do mundo adulto. Um sucesso absoluto e raro de crítica e público. Então, os gêneros textuais podem ser caracterizados, dentre outros fatores, por seus objetivos. Esse fragmento é o quê? Quem se arrisca? O pessoal está começando a responder já no chat. Laís e João Vitor falaram letra E, Bárbara também. Isabela. Bruna também. Tainá. Bem, unanimidade essa aí, né? Quando tem tanta resposta igual assim, gente, ó, vocês estão manjando bem ou ninguém está sabendo nada. Mas não, se vocês estão manjando bem, resposta correta, sim, letra E, de escola, porque é uma resenha. Eu, quem, pelo visto, todo mundo já sabe o que é uma resenha, né? É quando você pega uma obra, por exemplo, e faz uma curta análise sobre essa obra. Conta um pouquinho do que acontece, né? E fala mais ou menos como é que as coisas são naquela obra. Então é isso. Resenha, pois, apresenta uma produção intelectual de forma crítica. Muito bem, gente. Parabéns. A primeira questão, facinha, né? O mais legal dela é a indicação do livro, A Menina que Roubava Livros. Esse é essencial. Não está naquela lista, tá? Mas é essencial. O nome do autor eu coloquei lá. Marcos José, que é o nome dele. Vamos lá. Questão número 2. Essa aí eu já vou deixar vocês mesmos lerem, por conta própria. Então, como o texto é meio grandinho, 4 minutos. Vamos lá. Vocês conseguem. A questão mesmo é rapidinho. Fácil também. Já está pintando umas respostas. Já está pintando várias respostas. Rapidinho, isso aí. Gostando de ver. Isabela, Laís, Tainá, Bruna, Thalita colocaram letra E. Bárbara também. Mais alguém? Falei 4 minutos, mas vocês já responderam bem mais cedo, né?
Vamos ao fechamento dela, então. Já que muitos já responderam. E vocês estão todas corretas. É a letra E, é a resposta certa. Muito bem. Esse é um texto biográfico, que ele narra a trajetória da vida do Isaac Newton. O que poderia pegar nessa questão aqui? Primeiro que é um texto grande. Né? Você às vezes vê um texto maiorzinho, fica meio, vamos dizer, com medo, assustado psicologicamente mesmo. Então, não façam isso, não tenham isso, não tenham a menor necessidade. Viram como vocês tiraram, né, de letra. A outra coisa é que tem o que ele fala nas outras alternativas, acontece um pouco ali também. Acontecem, por exemplo, ele fala fatos relacionados ao Newton, ele fala um pouco da contribuição dele, essas coisas acontecem no texto, mas não é o principal. O principal ele faz ali um relatório, não, um pequeno relato biográfico da trajetória de vida do Newton, onde que ele nasceu, o que, que ele fez, escola, depois produção científica, e né, terminando aí anos depois, 30 anos depois. Então ele narra, mais ou menos, né, conta a vida do cara, isso é uma biografia, letra E, biográfico, correto? Então, gente, o que poderia pegar aí, às vezes você está com pressa e não lê o texto inteiro, aí você identifica ali no meio do texto alguma coisinha que está nas outras alternativas, vai lá e marca. Então, isso poderia gerar um erro. Isso aí, realmente, você tem que dar uma lida no texto todo, apesar de ser grande, tem que dar uma lida, sim, no texto todo, para você pegar o principal, e o principal é a questão biográfica. Isso aí. Então, vamos lá, muito bem por enquanto. Próxima. A próxima já tem uma tirinha, né, já é bem mais rápido, e esse já tem que ler, já é o contrário, fica a dica. Tem que ler bem, com bastante atenção, as alternativas. Aí você vai voltar 2, 3 vezes na tirinha para tentar achar aquilo ali. Tentar identificar. Certo? Então vamos lá. 3 minutinhos para vocês. Opa, já está pintando a resposta.
Essa aqui já tem umas divergências. Muito bem. O pessoal estão com medo de responder essa aí? Ou estão pensando ainda? A Laís botou letra B, Thalita C. O resto do pessoal acho que está com medo agora. Essa questão, gente, ela é um pouquinho mais chatinha de acertar. Vamos lá. Primeiro, alguém não entendeu absolutamente nada da tirinha? Vocês, como são bem jovens, devem saber, já ter ouvido falar o que é HTML, certo? HTML. HTML é uma linguagem de programação focada na internet. É uma linguagem de programação para sites e tal. Então, por isso que esse outro personagem aí, né, que eles estão chamando de HTML, ele está falando desse jeito esquisito, vamos dizer assim, porque isso é uma linguagem de programação de computador. Ok? Então, vamos para as alternativas agora. Os quadrinhos exemplificam que as histórias em quadrinhos constituem um gênero textual. Letra A, em que a imagem pouco contribui para facilitar a interpretação da mensagem, já esquece. É lógico que não é isso. Pelo contrário, uma história em quadrinhos depende muito da imagem. Senão não seria uma história em quadrinhos. Então essa letra A não tem nada a ver com nada. Letra B, cuja linguagem se caracteriza por ser rápida e clara, que facilita a compreensão, como se percebe na fala do segundo quadrinho. Parece que faz sentido, não parece? Vamos ver as outras. Letra C, em que o uso de letras com espessuras diversas está ligado a sentimentos expressos pelos personagens, como pode ser percebido no último quadrinho. Isso não tem nada a ver com isso aí que está aqui na tirinha. Porque, veja bem, as histórias em quadrinho, mas também pode causar confusão, por quê? Na história em quadrinho, você mudar a espessura de uma letra, né, da letra do que o bichinho está falando, você mudar a espessura, fazer uma letra grossona, por exemplo, ela pode mudar, ela pode passar um sentimento expresso pelo personagem? Sim, isso acontece bastante. O personagem está gritando, vocês colocam a letra grossona, porque isso pode acontecer, sim. Só que, vamos lá, como pode ser percebido no último quadrinho. Só que no último quadrinho, você não está percebendo isso. Por isso que não é essa alternativa letra C. Ok? Dê uma olhada no último quadrinho. A espessura das letras ali não está diferente. É a mesma do resto. Agora, se isso aí em linguagem de programação significa uma espessura maior, gente, aí seria uma prova de ciência da computação, não seria uma prova de concurso vestibular. Certo? Não é isso, ok? Então não é a letra C. Mas quem entendeu que isso acontece na história em quadrinhos, sim, acontece mesmo. Está correto. Só que por isso que a alternativa, eu falei, leiam a alternativa toda e procurem de novo. Né? Porque no último quadrinho não é isso que está acontecendo. Na letra D, que possui em seu texto escrito características próximas a uma conversação face a face, em bom português, o famoso tete a tete, como pode ser percebido no segundo quadrinho. Parece que faz um certo sentido também. Vamos segurar. Letra E, em que a localização casual dos balões nos quadrinhos expressa com clareza a sucessão cronológica da história, como pode ser percebido no segundo. Não, isso não... A própria frase não faz sentido. Porque se ele quer dizer que a localização dos balões é aquilo
que indica a ordem cronológica da história, né, que é isso que ele está querendo dizer na frase, então essa localização ela não é casual, óbvio, ela é pensada e planejada, entendeu? Então, independente da relação disso com a história em quadrinhos ou com essa história em quadrinhos, não interessa, porque a própria frase da alternativa não faz sentido, está errada. Conseguiram entender essa parte? Ele está falando, os balões, a ordem dos balões é que te diz qual que é, né, a ordem que os carinhas estão falando, a ordem cronológica da história. Então, essa localização não é casual, se eles que estão falando, senão não teria ordem nenhuma, seria uma coisa completamente randômica, é uma coisa aleatória. Ok? Então, essa frase não é também. Ficamos aí com a letra B e a letra D de dado. Letra B, cuja linguagem se caracteriza por ser rápida e clara, que facilita a compreensão. E letra D, que o seu texto tem características próximas de uma conversa face a face. Gente, as duas têm coisas certas, mas a resposta correta mesmo aí é a letra D de dado. Essa peguei vocês, né? É a letra D de dado. Vejam bem. Possui em seu texto escrito características próximas a uma conversação face a face, como pode ser percebido no segundo quadrinho. Se você olhar o segundo quadrinho, o que é esse texto, essa conversa face a face? Tem duas coisas ali que indicam. A primeira é o cara falando mesmo. Fala, HTML, como vão as coisas? Bem, isso é uma linguagem, de certa forma, é uma linguagem até rápida, como está escrito lá na B, também é. Só que não necessariamente tão clara assim, né, como está escrito na letra B. É só uma questão de gíria. Não quer dizer que é claro. Não quer dizer que é uma linguagem clara. Quer dizer, sim, que é uma linguagem coloquial. A forma como as pessoas conversam face a face. E o que deixa isso mais forte ainda? O fato de ter um personagem desse lado falando e um personagem desse outro lado ouvindo e respondendo. Os dois juntos, olhando para o outro, conversando, claramente, né, indica para você que é uma conversação face a face. E além disso, né, tem, como eu falei, o fato de que isso é uma forma que você fala com um amigo seu, com um colega, com uma pessoa na rua. Fala, fulano, tudo bem? Entenderam? Então a letra D, ela está corretinha do começo ao fim. A letra B de bola, ela bateu na trave, mas foi bem perto. Viu? Realmente, essa questão aí é uma pegadinha meio pesada, meio puxada. Alguém ficou com alguma dúvida? Como é que está aí? Manifestem-se. Pô, você falou a D é certa. Eu não pensei que fosse ela porque parecia muito óbvio que é uma conversa coloquial. Eu tentei achar dificuldade na questão. Olha, não, tem muitas vezes que realmente a gente tenta ir por um caminho mais difícil e acaba sendo mais fácil. Mas é isso Desculpa, mesmo. qual que é, professor? D de dado. Ah, obrigada. Eu só achei estranho ser AD, porque, igual você falou, a primeira parte, quando fala HTML, como vão as coisas, realmente é, é uma característica assim, de uma conversa normal. Só que eu fiquei me perguntando como alguém responderia numa conversa Pelo outro, sim. normal esses códigos. Aí eu pensei que não fosse por causa Exato. disso. Tem esse ponto também que confunde. Tá? Mas se você olhar na letra B, né, que seria a outra, vamos dizer, a segunda mais correta, entre aspas, né? Não existe isso. Mas... Na letra B, se você fosse olhar nela também, ali está escrito, ó, a linguagem se caracteriza por ser rápida e clara, que facilita a compreensão. Também estaria errado.
Entendeu? Também estaria errado, não. Estaria não batendo com esse cara falando em linguagem de programação. Ok? Porque é a mesma coisa, mas praticamente. Né? A linguagem de programação que o cara está falando aí, ela também não é rápida e clara que facilita a compreensão. Entendeu? Então acaba dando no mesmo. Mas o fator é realmente devido a essas questões que a gente falou, né? Ao fala HTML e ao fato de ter ali os dois lados, os dois personagens conversando. Porque vamos dizer, esse rapazinho aí que está representando o HTML, né? Você entendeu da tirinha que o HTML é uma linguagem de programação. Então está dentro, vamos dizer assim, da verossimilhança interna da tirinha, certo? Por ele não está, vamos dizer, é lógico que ele faz uma analogia, né, tal, porque é uma tirinha, para ser cômica, né? Mas está exatamente falando, imagina se as pessoas falassem assim, né? Mas aquilo ali é o HTML mesmo, entendeu? É a linguagem de programação. Então, por isso que o cara está falando daquele jeito. Mas a sua dúvida também realmente é bem pertinente, porque você olha, né, uma alternativa fala, linguagem rápida e clara que facilita a compreensão. A outra alternativa fala, características próximas a uma conversação face a face. Aí você olha o quadrinho e você vê o cara falando um monte de blá, blá, blá. Não é nenhum nem outro. Você, não é, entendeu? Então, é mais um fator, né, da letra D, porque quando você entende que aquele bonequinho ali, ele representa uma linguagem de programação, aí ele deixa de ser incongruente, de ser incompatível com essa questão do face a face. Ok? Indo um pouquinho mais além, né? Vamos dizer assim. Sem querer complicar muito, mas questão feita para confundir, lá isso comentou com certeza. Essa é. Olha que até nas outras alternativas ainda tem uma outra coisinha que pode te levar para marcá-las. Então essa questão ela é bem dificinha, assim. Deu que, né? As duas primeiras foram bem facinhas, essa foi bem dificinha mesmo. Você teria aí que ler várias vezes as alternativas, né? Você teria que também ver em qual quadrinho que ele está falando que aquilo está acontecendo, e aí você teria que ir para a tirinha para ver se naquele quadrinho tem aquilo ali mesmo. Eu teria que... A letra E, por exemplo, como eu falei, ela já rodou sem nem olhar a tirinha. A própria frase dela já não faz sentido. Logicamente, ela não faz sentido, não tem lógica. A letra A já rodou na primeira frase mesmo. Pelo menos tem que ter uma para ser eliminada rápido, né? E aí as outras daria para marcá-las. Então, né, fica aí a dica para vocês. Essa teria que ler bem a alternativa de novo, voltar na tirinha de novo, né, pensar várias vezes. E é uma questão curta, hein? Estão vendo a diferença? Tem que, para vocês não assustarem numa prova. Tem, às vezes, questões de textos imensos que você resolve rapidinho e, às vezes, nem precisa ler o texto. Né? Mas tem outras curtinhas, às vezes com desenhos, que dá uma complicada, tem que gastar um tempinho maior, né? Tem que reler com calma. Não se assustem na hora da prova, porque é assim mesmo. Às vezes você pensa, nossa, mas uma questão pequenininha dessa, eu estou demorando esse tempo todo. Isso vai, se isso acontecer, gente, isso vai atrapalhar o seu rendimento, vira uma bola de neve. E aí você desconcentra, né, e aí perde tudo. Então, questões como essa aí vão gastar um tempinho a mais mesmo, tá? Não é lendo, é pensando. Não é lendo texto grande, é pensando. Vai gastar um tempinho a mais, vai precisar de bastante concentração. Acho que todo mundo já pegou agora, né? Eu falei muito sobre ela, dá para a gente passar para a próxima. Tomara que seja uma fácil agora. Não lembro não, vamos ver. Pode causar alguma confusãozinha, mas não é muito difícil não. Vamos lá. Eu mesmo já vou ler junto com vocês. Se chama A Diva, esse texto. Vamos ao teatro, Maria José? Quem me dera. Desmanchei em rosca 15 quilos de farinha, tô podre. Outro dia a gente vamos.
Falou meio triste, culpada e um pouco alegre por recusar com orgulho. Teatro, disse no espelho. Teatro, mais alto, desgrenhada. Teatro! E os cacos voaram sem nenhum aplauso. Perfeita. Um texto interessante, bem engraçadinho. E vamos para a questão. Diferentes gêneros textuais desempenham funções sociais diversas, reconhecidas pelo leitor com base em suas características específicas, bem como na situação comunicativa em que ele é produzido. Assim, o texto A Diva, o que esse texto é? O que ele está fazendo? 3 minutinhos para vocês pensarem. Isso também tem que dar, é curto, mas tem que dar uma pensadinha. Opa, já estão pintando as respostas aí. Agora que eu vi, ó, teve B, teve letra D e a maioria B de bola. Ih, vamos ficar entre B e D de novo? Bem, pessoal, a resposta, já vou falar de uma vez, né? 3 minutinhos, isso aí. A resposta, letra B de bola. Matheus colocou letra D. Vamos falar, Matheus. Vamos só começar aqui, falar rapidinho sobre todas as alternativas. Letra A, narra um fato real vivido por Maria José. Olha, eu não me estranharia se alguém marcasse essa letra A, tá? Pelo visto ninguém marcou. Mas não me estranharia. Mas, pela construção do texto, você vê que ele não é assim para contar uma realidade, né, para narrar. É uma coisa mais poética, mais, né, não é uma narração. O personagem fez isso assim, assim. Fez isso assim, assim. Não é uma coisa mais, realmente mais poética. Vamos lá. Letra B de bola. Surpreende o leitor pelo seu efeito poético. Ok, essa é a alternativa correta. Você vê que ele está narrando uma coisa que era até para ser meio cotidiana, né? Só que ele está falando isso de uma forma poética. E ele está comparando, ao final do texto, a reação da pessoa, Maria José, com uma diva de teatro. Certo? Então as coisas se encaixam ali, é como se fosse, é quase uma ironia. Então tem um certo efeito levemente cômico. Quando ele fala ali no final, ó, a mulher parece, né, dá para a gente entender, está implícito, que a mulher Maria José, a pessoa está na frente do espelho, né, reclamando, pô, o cara me chama para o teatro, eu aqui cansada, né, e tal, reclamando até que os cacos voaram, ela quebra o espelho, né, dá um soco no espelho, joga no chão, alguma coisa assim. Sem nenhum aplauso. Sem nenhum aplauso é referência ao teatro, claro.
E no final o cara fala perfeita. Perfeita seria o quê? Ele, como público, vendo a peça de teatro, vendo a Maria José como uma atriz, como a diva do título. Entendeu? Então é esse efeito poético que surpreende o leitor, que é a resposta. Agora vamos pegar na alternativa que vocês comentaram aí, que ficaram na dúvida, que foi a letra D de dado. Descreve uma ação típica de uma mulher sonhadora. Aí, gente, na verdade, é exatamente o contrário disso aqui. Por quê? Porque vocês veem que ele está retratando a Maria José e a vida dela como o contrário de uma pessoa mais sonhadora. Não, ele está tratando como uma pessoa muito pé no chão, certo? Uma pessoa muito ocupada e muito dedicada ali com as tarefas do dia a dia. Exatamente, que não tem tempo para ser sonhadora. Entendeu? Então, na verdade, é o contrário disso aí. Certo? Se fosse uma mulher sonhadora, nesse caso aqui, seria ela que seria uma mulher que estaria sonhando com o teatro. Poderia estar fazendo os afazeres dela ali. Como ela diz, ó, desmanchei 15 quilos de farinha e rosca. Poderia estar fazendo, mas ela estaria, assim, sonhando, imaginando outras coisas, fazendo, pensando em outras coisas. Essa aí, a Maria José, essa personagem, ela é o contrário. Ela descreve aí um personagem que é o contrário desse personagem sonhador que a letra D está falando. Conseguiram entender? Sim. Comentaram aí, acho que Thalita e Matheus conseguiram entender? Vamos para frente. Sim, professor. Beleza? Vamos para frente. Próxima. Essa aí já é mais rapidinho. Não dá até uma questão meio mais leve, até engraçadinha também. O texto tem o formato de uma carta de jogo. Para quem não conhece, aqueles jogos tipo Super Trunfo, por exemplo, quem gosta de RPG, formato de uma carta de jogo, e apresenta dados a respeito de Marcelo Gleiser, premiado pesquisador brasileiro da atualidade. Essa apresentação subverte um gênero textual ao fazer o quê? O que vocês acham? Respostas já estão pintando, maioria, letra C. Mais uma. Tá chovendo letra C aqui na minha tela. E já vou confirmar isso aí, estão corretas. Letra C. Essa parece que foi facinha, né? Responderam rápido. Tá vendo? Essa diferença, essa questão já foi bem rápida. Porque a chave de tudo aqui está na última frase da pergunta. Essa apresentação subverte um gênero textual. O que significa isso? O que ele está fazendo? Ele está pegando as informações biográficas do cara, né, que tem aquele formato, são coisas muito formais, vamos dizer assim, e ele está jogando dentro de uma carta de jogo, que é uma coisa lúdica. Ok? Então, essa aí é a resposta, a letra C, correta. Professor, o que seria o lúdico aí? Lúdico é aquilo que é relativo a brincadeiras, diversão, entendeu? Se eu falo, por exemplo, que eu vou ensinar a matéria para vocês de uma forma lúdica, a gente pode usar jogos, por exemplo, a gente pode usar filmes, como a gente usa aqui de vez em quando, é relativo a isso. Ok?
Então, o universo Entendi, lúdico, o professor. universo lúdico é o que representa o jogo ali, né? O super trunfo e tal, a cartinha de jogo. Beleza? Vamos para a próxima. Questão número 6. Roberto Segre, arquiteto do mundo. Isso aqui tem que pensar um pouquinho, pode causar alguma confusão. Vou deixar vocês mesmos lerem. Essa é bem clássica mesmo dessa parte de gêneros textuais. Vamos lá, 4 minutinhos. Começaram a aparecer as respostas. Opa, chuva de letra E aqui. Bastante gente já respondeu. Todo mundo colocando letra E. E muito bem, gente. Mas dessa vez, sinto decepcioná-los, mas não é letra E. Essa eu imaginei que daria bastante confusão. João Vitor respondeu diferente, letra C. Bem, vamos fazer o seguinte. Peguem o texto, vamos ler aquela frase que é a chave do negócio todo. Vamos lá. A última. O corpo será velado amanhã, das 9 às 17 horas, no Palácio Universitário da UFRJ, Avenida Pastor 200. A resposta correta, João Vitor, parabéns, está certinho, letra C. Esse texto é um obituário, pois tem o propósito de levar ao leitor informações sobre o velório do professor. Vamos falar um pouquinho mais dela, né? Causou bastante confusão aí. Laís comentou da letra B também, relato. Sim, vejam bem. Relato e a notícia, se você está indo por esse caminho, você fica até meio doido, sem conseguir escolher um dos dois, né? Foi a letra E e a letra B que vocês mencionaram aí. Só que não é nenhum dos dois. Os dois aqui, nesse caso, eles estão muito parecidos. Muito mesmo. Mas não é nenhum dos dois, na verdade. Porque o objetivo principal aqui não é a notícia. Quando você bate o olho, você pensa, uma notícia, claro. Né? É a primeira coisa que você pensa. Só que, olha só, lendo o texto inteiro, dá para ver que o objetivo principal ali não é informar sobre o acidente. Olha na letra E. Informar o leitor sobre o acidente, seguido da morte. Não é isso.
Senão estaria escrito de uma outra forma, dando mais ênfase ao acidente, ao que aconteceu. Não está. Qual que é a ênfase do texto? Se você pegar da primeira, realmente até a última linha. É a pessoa. É a pessoa do professor, é o Roberto. Então ele está falando, né, onde que ele nasceu, está dando uma pequena biografia, e está chegando, no final, está falando eu ao ser atropelado por um ciclista quando caminhava. Só. Não fala que o ciclista estava em alta velocidade, não fala que o ciclista estava intoxicado, não dá detalhes, que aí ele foi para o hospital tal e depois teve, sei lá, detalhes científicos aí, quebrou não sei o que, nada disso. Só fala o básico. Foi atropelado enquanto caminhava, foi hospitalizado, não resistiu aos ferimentos. Só isso. E aí te informa que o corpo vai ser velado amanhã, das 9 às 17, que é a chave do negócio. Se você parou de ler um pouquinho antes disso, você não chega da resposta de jeito nenhum. Entendeu? Então, a primeira ideia você até acha que é uma notícia, mas isso, na verdade, é um obituário, letra C, a correta. Conseguiram pegar ou ficou ainda meio obscuro? Deu para ir, professor. Consegui, professor. Beleza. Maravilha. Então, vamos partir para a próxima. Essa aí também foi uma pegadinha legal, hein? E o que a Laís até comentou aqui, que dá para confundir com a B, perfeito comentário. A letra E e a letra B estão bem parecidas mesmo. Talvez até com o propósito de você ficar preso nas duas e ficar, nossa senhora, qualquer, não consigo, as duas estão muito iguais. E, na verdade, não é nenhuma das duas. Então, vamos lá para a próxima questão. 7ª questão. Deixa eu só dar uma olhadinha na hora aqui, gente, para eu ver se escolher essas últimas questões que a gente vai resolver. Só um minutinho. Essa aqui é legal. Vamos resolver essa aqui primeiro? Dá tempo sim. Dá tempo porque essa aqui também tem que fazer uma análise interessante. Resolvam essa aí, então, por favor, 4 minutinhos. Texto também grandinho, mas vocês vão pegar rápido. Opa, já estamos pintando a resposta, já ia perguntar, vai. É agora não, gente? Pintou todas de uma vez também. Todo mundo letra C. Gente, essa eu não
eu não vou nem perder muito tempo a explicar. Realmente é a letra C, estão corretos, isso mesmo. E a resposta, na verdade, essa é muito fácil. Né? A resposta é muito fácil. Claramente é uma coisa cômica, a única que tem cômica é a letra C, não precisa nem pensar muito. Eu só queria que vocês observassem nessa questão, achei interessante colocar, o quê? Eu estava de olho no tempo. Eu tenho certeza que vocês leram esse texto aí, até com uma certa atenção, e foram achando, nossa, mas que porcaria é essa, né? O que é isso que esse cara está falando? Entendeu? Até chegar a entender que era só, o princípio é só ser cômico mesmo. Mas o que eu estou querendo dizer? Se vocês lerem esse texto bem rápido, você... Na primeira eu não vou dizer não, porque o texto pode começar com a brincadeirinha e depois mudar completamente. Mas, assim, na terceira frase você já sabe que é a resposta à letra C. Entendeu? Então, se você pegar, dar uma lidinha ali na questão, na alternativa, passar o texto bem rápido, e ler a alternativa e volta, porque se você estiver lendo esse texto, na terceira frase você já pensa, mas isso aqui tem alguma coisa estranha aqui. Né? E realmente, ele só continua falando a mesma coisa. Eu achei até que seria o texto mais interessante se ele fosse, né, um pouquinho reduzido, porque ficou muito repetitivo depois. Né? Mas, enfim, deu para entender, é isso mesmo, é a letra C, abordagem cômica. Vamos para a próxima. Essa aqui, eu coloquei que eu achei bem interessante, né, fazendo sempre um paralelo com aulas anteriores e tudo, né? Isso aqui é intertextualidade pura. Isso aqui tem umas 15 coisas fazendo intertextualidade aí. Então, vamos lá. Nesse texto aqui, nessa imagem, né, o entrelaçamento de vários gêneros textuais, ele mesmo já te fala, entendeu? Entrelaçamento de vários. É um mecanismo discursivo para... Não precisem... Essa é outra coisa. Vocês não precisam ler todos esses pontos que estão aí debaixo da palavra amor, remédio milagroso. Não precisa ler todos eles. Entendeu? A ideia é a mesma. No terceiro ali você já vê qual é a ideia. Entendeu? Isso aí são dicas que eu estou dando para vocês. Né? A gente vai dando aos poucos. Eu não vou chegar na primeira aula e falar, pô, não leiam. Claro que não. Mas a gente vai dando umas dicas para vocês irem pegando, à medida que vocês vão ficando mais experientes, para que vocês consigam resolver as questões, sim, mas resolver as questões também de uma forma mais rápida. Né? Que possa, quanto menos tempo você perder, às vezes você termina a questão e fala, nossa, perdi um tempão, não precisava ter lido tudo isso. Okay? Então, só uma dica, é que esse monte de coisa que está falando tudo a mesma coisa. Você consegue perceber isso? Vamos lá, aguarda as respostas. Já está pintando as respostas. Isso, o pessoal todo está colocando aqui a letra, também resposta unânime, letra B de bola, e vocês estão corretos, é isso mesmo, letra B de bola. Entendeu? Tudo que está conversando dentro dessa imagem, dentro desse texto, né? E tem muita coisa conversando aí. Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, quadrado ali onde tem imagem. O que aquilo representa? O que isso está, né, representando? Um maço de cigarro. Que, se você olhar um maço de cigarro atrás, é exatamente assim. Atenção, esse produto pode causar dependência. Tem uma imagem, que no caso do cigarro é uma imagem horrível, né? Lógico. E depois mais informações. Então ele está representando um maço de cigarro, mas aí você tem logo em cima medicamento genérico, você pensa, opa, então pode estar representando também uma caixinha de remédio. Né? Aí você vê medicamento genérico, do lado você vê amor, remédio milagroso, você fala, opa, sim, isso aqui tem tudo a ver com remédio, entendeu? Aí você já está entendendo.
já pegou que não é uma coisa negativa, né? Como cigarro. É uma coisa positiva, um remédio. Positivo para quem está doente, porque o remédio não é tão positivo assim, não é nem um pouco positivo se você não precisar dele. Mas, enfim. Aí você vai vendo que ele conversa várias coisas, algumas com uma ideia mais negativa, outras com uma ideia mais positiva, mas tudo convergindo, tudo com o mesmo objetivo de realçar as vantagens do cachorro, realçar uma coisa positiva, certo? Porque apesar dele usar coisas negativas, você percebe que na verdade é uma ironia. No caso, esse produto pode causar dependência, é que a pessoa pode, nossa, amar tanto o cachorro e tal, gostar tanto, né, querer estar sempre junto, né? Então, essa é a dependência no caso. Então, não tem nada de negativo aí. É tudo positivo e a ideia é realçar as vantagens de se adotar um cão, letra B de bola, a correta. Certinho? Acho que essa aí não teve dúvidas, né? Vamos partir para a próxima. Dá tempo ainda, dá? Tá cedo. Ó, mais um gênero textual agora. Um diferente. Esse aqui, ele está chamando de caso ou causo. Você já deve ter ouvido alguém falar, vou te contar um caso. É mais ou menos isso aí. Então, leiam aí e me digam qual é o intuito do caso, como é que o caso funciona. Isso é mais uma questão também que você tem que dar uma passada bem rápida pelo texto, só para pegar uma ideia mesmo dele. Opa, já estou tentando a resposta dessa também, rapidinho, isso aí. Dá mais um tempinho só. Chuva de letra B, e agora dessa vez sim, vocês estão corretíssimos. Muito bom, estou gostando de ver. Letra B de bola, relatar fatos do cotidiano de maneira cômica. É isso aí. Dá para ver claramente que está falando uma coisa ali normal do dia a dia, né? Dois meninos ali com alguma coisa de encontrar passarinho, umas bobeirinhas assim do dia a dia, e de uma maneira mais engraçada, mais divertida. Basicamente, é só isso. Então, um causo, né, numa maneira mais, não é formal, né, falar assim, mas, ou um caso, que é a maneira formal de se falar, geralmente ele tem esse propósito aí. Coloquei para vocês conhecerem mais um gênero textual, tá vendo? Então, geralmente ele pega coisas simples ali do dia a dia e te passa de uma maneira mais engraçadinha, de uma forma cômica. Ok? As outras, não é necessariamente com crianças, então a letra A, histórias do universo infantil, não tem nada a ver. Ok? E as outras, então, também são coisas muito pontuais, muito específicas, não tem nada a ver com isso aí. Um caso, eles, de maneira geral, ele é isso. Coisa do cotidiano de uma forma engraçada. Próxima. Deixa eu ler essa aqui com vocês. Reclame é o título. Se o mundo não vai bem, a seus olhos use lentes, ou transforme o mundo. Ótica Olho Vivo agradece a preferência.
Os gêneros podem ser híbridos, mesclando características de diferentes composições textuais que circulam socialmente. Nesse poema, o autor preservou do gênero publicitário a seguinte característica. Ele está te perguntando, isso aqui não é uma propaganda, né? Não é uma propaganda de algum produto de alguma loja, não é. Mas o autor desse pequeno poema usa ali características que são típicas de propagandas, de publicidade. É isso que ele está falando. Quais são essas características? Opa, respostas pintando. Espera mais um minutinho. Isso aí, a maioria do pessoal está falando letra B de bola, por enquanto. Acho que já podemos fechar, né? Bem, pessoal, vocês estão certos mais uma vez, letra B de bola, que é a injunção. É aquilo que a gente falou lá no comecinho da aula. Se vocês voltarem lá nos primeiros slidezinhos ali, a injunção. Então, agora vocês conhecem uma palavra nova, vocês viram que ela cai na prova, e é muito importante saber. Porque se você não faz ideia do que é injunção, essa aí realmente ficaria meio difícil de responder, certo? Então, a injunção, relembrando, confirmando e fechando, a injunção é aquela característica típica de textos que estão te mandando fazer alguma coisa, vamos dizer assim. É um manual de instrução, uma receita de bolo, quebre 2 ovos, jogue não sei aonde, bata por tanto tempo, ou uma propaganda publicitária. É onde mais se usa. Beba Coca-Cola, faça isso, não sei o quê, você precisa conhecer tal coisa, conheça. Enfim, isso é injunção. Então não esqueça essa palavra, essa realmente é muito importante. Vai ter outras questões aí mais para frente, vocês vão fazer depois sozinhos, que trabalham com isso também. As questões usam coisas relativas à injunção e utilizam essa palavra. Uma palavra que realmente tem que conhecer. Beleza? Só tem mais... Dá tempo de fazer mais uma. Saideira do dia. Deixa eu ver se tem uma... Só um minutinho, não começa ainda não. Ó, vocês podem reparar, tem uma falando do gênero conto, a outra do gênero carta. Então tem bastante coisa aí para vocês seguirem a aula depois que a gente terminar. Beleza? Deixa eu ver mais um pouquinho. Deixa eu escolher. Só um minuto. Essa aqui já... Vou fazer essa na ordem mesmo. Essa aqui. Questão 11, que é do gênero conto. Mais uma dica para vocês. Nessa questão aqui, vamos fazer o seguinte. Leiam primeiro, antes de ler o texto, né, leiam primeiro a pergunta e as alternativas. Não vamos ler o texto, não. Leiam só a pergunta e as alternativas. Ok? Vou até ler com vocês. Vamos lá.
Entre os elementos constitutivos dos gêneros está a sua própria estrutura composicional, que pode apresentar um ou mais tipos textuais, considerando-se o objetivo do autor. Nesse fragmento, a sequência textual que caracteriza o gênero conto é a expositiva, injuntiva, descritiva, argumentativa ou narrativa. Vou falar para vocês. Você bate o olho no texto. Não precisa ler o texto da primeira e última frase. Bate o olho no texto. Só para não ter dúvidas de que como já estão respondendo aí corretamente a letra E. Exatamente. Isso aí. Muito bem. Se você tiver, por um acaso, vamos dizer, o seu perfil ali de prova e tal, de escolhas de curso da faculdade, você é daqueles que vai deixar a prova de português para fazer com 5 minutinhos que faltarem no final, a gente sabe que essas coisas acontecem, né? Não é o ideal, né? A gente tem que saber medir o tempo da prova para ter um tempo legal para tudo, mas é claro que as pessoas têm dificuldades e facilidades e interesses diferentes. Então, se às vezes você tiver, por um motivo ou por outro, com pouco tempo para fazer essa prova aí, olha só com a pergunta, não precisa nem olhar o texto, só com a pergunta, a sequência textual que caracteriza o gênero conto. Essa daqui é um conto. Um conto o que é um conto? Conto é igual uma história, né? É como se fosse um romance, só que pequenininho. É um romance menor. Isso é um conto. Então, é narrativa. Marcaria de cara, entendeu? E nem leria o texto. Então, essa dica aí eu acho bem importante para vocês, porque isso não é chute, tá, gente? Isso não é chute. Isso é você saber selecionar as informações e responder mais rápido. É claro que se você já, vamos dizer que é a última prova que você está fazendo, fez a prova muito bem, está sobrando tempo, aí você vai fazendo com mais calma. Mas isso aí vocês vão aprendendo. É fazendo muito exercício que se aprende, não tem outra forma. Não adianta só ficar ouvindo o professor falar, por isso a nossa aula aqui é muito baseada em exercício, e eu ainda deixo mais para vocês fazerem depois. Tem que fazer bastante mesmo para você ir pegando essa malícia, entendeu? A questão dessa aí, quando você vê um texto grande desse, dá uma olhadinha na pergunta, dá uma olhadinha para ver se você consegue já ir nesse texto grande, já com a pergunta em mente para caçar aquilo que você quer. Não é toda hora que dá para fazer isso, gente. Isso é macete, tá? Não é nada errado, não é fazer mal feito, não. Isso é macete para você ser mais eficiente. Agora, não adianta, você tem que saber o que você está fazendo. Não adianta achar que vai fazer isso em toda a questão, porque não vai, ok? E não adianta também você usar esse procedimento e fazer isso se você não tiver certeza. Okay? Tem vezes que dá para dar certeza, mas tem vezes que as coisas podem enganar a gente. Então, esse aqui você leu as opções e você bateu o olho no texto, você não precisa ler o texto todo com atenção. Só de bater o olho, para ver se não tem uma coisa muito estranha ali, muito diferente. Bateu o olho, dá para ver que é alguém narrando uma história. Então a resposta correta, letra E, está todo mundo certo. Beleza? Ao que nós chegamos ao nosso tempo, vai bater o nosso sinal. Então nós estamos encerrando a aula. Pessoal, mais uma vez, lembrando vocês, ainda não sei se vai ser na próxima ou na seguinte, mas vou colocar lá no Classroom uma folha de instruções, uma atividade para vocês fazerem antes dessa aula, que será a aula sobre o ensaio sobre a cegueira. Vocês vão precisar ver um filme e ler um conto. O conto tem algumas páginas, tá? Mas também, quem não conseguir ler, acho que tem umas 10 a 15 páginas. Mas se alguém, não conseguir ler de jeito nenhum, tem um resuminho menor também, já ajuda, tá? E principalmente eu vou colocar lá uma questão, uma pergunta, que a gente vai debater na próxima aula. Na próxima aula não vai ser igual a de hoje, não vai ter exercício, um monte de exercício, não. Vai ser esse outro tipo de aula, para a gente poder estar sempre variando aí e não cansar com a mesma coisa, né? Gente, era isso, é isso.
Tem mais exercícios aí, tem gabarito no final. Muito obrigado a todos pela participação, pela presença, pelo prestígio. Beijo do gordo e boa noite. Boa noite, professor. Obrigada pela aula. Valeu, gente. Eu que agradeço. Vocês são demais. Vamos lá, interrompendo a gravação.